Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. Hoje teremos mais um programa produzido com um tema específico. Falaremos sobre a cultura do mamoeiro. FAEG alerta sobre o vazio sanitário da soja em Goiás. Com a finalidade de evitar que o produtor rural goiano tenha prejuízo com danos causados pela ferrugem asiática, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG, através de seu presidente, o senhor José Mário Schreiner, faz um alerta para o período do vazio sanitário da soja em Goiás. O objetivo do vazio sanitário é nós termos um intervalo de 90 dias sem a planta estabelecida, sem que haja aquelas plantas eventuais que nasceram por conta própria e o próprio cultivo da soja, para que nós não tenhamos hospedeiro. Nós não tendo hospedeiro, nós não tendo a planta da soja estabelecida, o inóculo da ferrugem asiática ele não terá do que se alimentar, não terá como se reproduzir e, portanto, nós vamos ter aí um número muito mais baixo de esporos como a doença se propaga. José Mário Schreiner comenta também qual o prejuízo causado pela doença ferrugem asiática aos produtores rurais goianos. Só no estado de Goiás, na safra 2009-2010, nós tivemos aí entre o custo de aplicação dos produtos, dos defensivos, mais as perdas da soja, algo em torno de 650 milhões de reais, o que significa um volume de recursos muito grande, mais de 10% da safra de soja, entre o custo de aplicação dos produtos e também a perda. Este ano, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, pretende intensificar a fiscalização e conta com 300 fiscais específicos da área de sanidade vegetal em quase todos os municípios goianos. A meta do órgão é fiscalizar todas as fazendas goianas produtoras do grão. Quem não respeitar o vazio sanitário entre 1º de julho e 30 de setembro deste ano pode receber multa de R$ 250 por hectare com soja viva. O mamoeiro tem como origem provável uma região entre o noroeste da América do Sul e sul do México. A origem provável do mamão é a América do Sul e parte do México. Quase toda a produção é destinada aos mercados do sul e sudeste. No Brasil, a região nordeste se destaca tendo o estado da Bahia como grande produtor. E devido ao clima também, um clima mais quente, como eu gosto de um clima quente, desenvolve melhor nessas regiões. Que seja a Bahia. O mamoeiro é uma planta herbácea com altura entre 2 a 10 metros, podendo viver até os 20 anos, com sistema radicular superficial, com raízes brancas e pouco abundantes, caule geralmente único, fibro esponjoso, verde e cinza claro, fácil de quebrar, com uma coroa de folhas grandes e alternadas. As variedades mais produzidas e consumidas que a gente conhece é o mamão papai, híbrido, hoje que produz, não é aquele mamão pequeno mais. Você pode ver que esse mamão, que ele é um mamão mais desenvolvido, e ele fica entre ele e o mamão formosa também, que seria, você olhar, seria um mamão bem maior do que esse aqui, né? Já seria um mamão maior. Então esse aqui atinge o mercado, porque ele não é tão pequeno nem tão grande. Então na verdade esse aqui seria um mamão médio. O híbrido seria um mamão médio, com boa produtividade, como vocês podem ver aqui. E é um mamão bastante doce, a sua polpa é doce. E muito comercialmente tem uma boa produção, é bastante resistente a doenças e fungos que afetam essas outras variedades. O fruto é uma baga e nasce do caule ou do pedúnculo longo. As características praticamente do mamão é uma planta de pequeno porte para facilitar a colheita e o manejo. É uma planta que começa a produzir com 3, 4 meses acontece a floração. E começa a produzir com 6, 7 meses, mais ou menos 8 meses a fruta já está madura. Essa fruta aqui foi plantada em dezembro, quando começa o período chuvoso, para você aproveitar, para você não ter que irrigar, para aproveitar o manejo, para facilitar. Você tem uma pega mais de 100%, é importante que seja uma planta que tenha bastante desenvolvida, seja bem presa ao penduque, porque nessa época agora já venta bastante, seja resistente. O sexo da flor do mamoeiro determina a existência de mamoeiros masculinos, mamão macho, mamoeiros femininos e mamoeiros hermafroditas. As flores podem ser unissexuais, masculinas ou femininas, e bissexuais, hermafroditas. O que determina o mamão, que vai ser macho ou fêmea, é a sua flor. Você pode ter na mesma planta, você pode ter ele é hermafrodita, você pode ter o macho
e o fêmea no mesmo mamoeiro. Mas geralmente quando você tem... Por isso que é importante você ter a semeadura em um viveiro, uma boa quantidade, uma bandeja. Então esse aqui a gente plantou a muda do viveiro. Você manda fazer a muda que você consegue uma seleção melhor. Hoje você já pode comprar essa semente pré-selecionada, ou macho a fêmea, você plantar uma maior quantidade de fêmea, tipo 2 fêmeas para um macho. Mas dá para você ver claramente a diferença do mamão fêmea, que você pode ver nessas características, ele é arredondado, comprido, e o mamão macho, que ele é fininho e produzido. Então, para você é muito importante o mamão macho, porque se você não tiver um mamão macho, que ele não produz praticamente, a função dele é cruzamento. Se você não tiver um mamão macho, para você ter muito pólen para cruzar com a flor da fêmea, você não tem uma boa produção. Então cada um tem sua produtividade, então é muito importante isso. A planta ainda produz látex que contém propriedades digestivas empregadas na culinária, digestão, amaciamento de carnes, em indústria de cerveja, queijo, chicletes, couro e em farmacêutica, produtos para dispepsias. Da semente, folha e frutos extrai-se um alcaloide, a carpaína, empregado em medicina como ativador do músculo cardíaco. O mamão também, ele não é utilizado apenas na alimentação puro, você picar e comer. Então você pode ver hoje que você produz sorvete de mamão, você produz o ingrediente principal de uma boa salada de frutas. Você pode ver também que uma rapadura, você utiliza isso aqui para fazer a rapadura de mamão hoje, que é bastante utilizada também. Você utiliza ele em compota, você pode fazer geleias, cremes. Então você tem uma mil utilidades na agricultura. Você tem também, você pode utilizar o doce cristalizado da polpa do mamão, que é feito bastante também consumido. Você consegue armazenar por bastante tempo. O mamoeiro pode ser propagado por sementes, estaquia, enxertia. Tem uma empresa própria que faz esse processo numa área fechada, longe de plantação, que vai ocorrer doenças, e essa empresa vai estar processando, escolhendo uma área adequada, fechada, para estar produzindo esta semente. Fiquem agora com as cotações dos preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grãos, R$ 42,80. Milho seco, R$ 25,50. Feijão carioca, saca com 60 quilos, preço à vista, R$ 110. Arroz em casca, é R$ 40,50. Arroba do boi gordo em Goiânia, R$ 91. Arroba da vaca gorda em Ipameri, R$ 83. Arroba do suíno tipo carne em Goiatuba, R$ 58,50. Arroba do suíno tipo banha em Goiatuba, R$ 51. Bezerro Nelore, R$ 710 a cabeça. Bezerra Nelore, R$ 520. Garrote Nelore com até 24 meses, R$ 1.110. Novilha Nelore, R$ 930. Vaca com cria Nelore, R$ 1.180. Vaca magra, R$ 850. Bezerro mestiço, R$ 620. Bezerra mestiça, R$ 430. Garrote mestiço com até 24 meses, R$ 1.080. Preço médio do leite tipo C a granel pago aos produtores pela Complém, R$ 86,28. No próximo bloco, teremos a sequência de entrevistas sobre o tema Cultura do Mamoeiro. Na produção das mudas, as características do viveiro e dos canteiros são de suma importância. Porque não é só você fazer a muda, entregar para o produtor e falar assim, tchau. Você tem de estar acompanhando. Um bom viveiro hoje tem que ter um técnico que vai acompanhar a produção, desde o plantio até a colheita. O mais adequado de fazer a muda hoje é você estar usando tubetes ou bandeja. Pode ser de isopor ou bandeja de plástico, com substrato. Antigamente o pessoal fazia em canteiro, fazia um canteiro no chão e semeava a semente. Mas dá muito ataque de fungos, doenças. O preparo do solo é feito com uma aração 60 dias antes do plantio. Você pode estar arando, gradeando a área e calcariando.
E interessante também que você pode estar fazendo plantio direto. É interessante. O plantio direto é feito da seguinte maneira: você desseca a área, faz a sucação da área, já suca já deixa o adubo cair dentro do suco. Interessante hoje se você colocar gesso agrícola também no suco, porque ele vai suprir a necessidade de água. O plantio deve ser efetuado no início do período chuvoso, em dia fresco e nublado com solo úmido. O solo a ser plantado, uma lavoura de mamão hoje, é muito interessante, porque você não pode pegar um solo muito molhado, muito brejado, porque pode ocasionar muita doença. Então você tem que escolher um solo mais seco, um solo mais compacto. Pode-se plantar outras culturas em consórcio com o mamoeiro e, por sua vez, pode ser usado como cultura intercalar em outras. O produtor está optando em plantar com espaçamento mais largo para estar consociando outras coisas no meio da lavoura. Então, aqui nós está numa produção de mamão e o produtor intercalou laranja. Já está com produção, já está com laranjinha. Então é interessante o produtor estar fazendo isso, que ele vai estar aproveitando a área. No próximo bloco, falaremos sobre o solo, colheita, classificação e custos de produção. Fiquem aí, já voltamos. Em solos argilosos e mal drenados e em condições de umidade e temperatura elevadas, há o apodrecimento do colo e raízes, amarelecimento de folhas e queda de frutos. Hoje existe muitas pragas que atacam o mamoeiro, não só o mamoeiro, outras culturas também. Mas o que mais ataca o mamoeiro hoje é o acro e a mosca branca. É os insetos que mais atacam o mamoeiro. Esse aqui é um ataque de acro. Ele deixa o mamoeiro quase sem folha na ponta, quase sem broto, e também fica uma folha enrugada. Aqui nós estamos com um pé de mamão com ataque de varíola. Se a doença estiver nessa fase aqui, já não tem controle mais. Você tem que fazer a prevenção. Hoje existe no mercado vários fungicidas que pega varíola. Então o produtor tem que ter esse cuidado para não deixar atacar essa doença. Essa doença aqui o controle dessa doença é feito da seguinte maneira: o manejo de adubação, cobertura e fungicida. O mamão completa a maturação de 4 a 6 meses após a abertura da flor. Todavia, os frutos devem ser colhidos antes da maturação total. O fruto do mamão estão prontos para ser colhidos. O produtor tem que observar que ele não pode apanhar ele muito maduro e também não muito verde. Ele tem que ficar meio desvez. Ele tem que ser começar a amarelar. Começou a amarelar, o produtor pode apanhar e guardar. Classificação pelo tamanho em pequenos, médios e grandes, etiquetagem, nome e endereço do produtor, embalagem em caixa de madeira ou de papelão. Você pega um canivete, uma faca, corta, já vem com a caixa, coloca com cuidado para não ter problema de amassar o mamão, para o comércio não enjeitar o produto. Então, na hora de pegar um bom fruto, é importante sempre ter uma caixa de madeira, muito utilizado jornal, papelão entre um fruto e o outro, para quê? E você vê que essa fruta não está machucada, mas você olhar aqui, ó, você já teve um comprometimento. O que é isso? Na hora de armazenamento, excesso de fruta, você nunca deve acumular mais de 3 frutas. E sempre procurar colher ele, mas assim, ó, que ele começa a amarelar, que nem sempre ele é igual. Ele chega, você não colher ele muito maduro, então ele vai amassar e perder característica. Então ele amarelou, igualou na época de você colher. Aqui ele nunca vai ser 100% igual. Então a metade estiver amarelada, você retira, ele sempre madura primeiro. A ponta dele, vamos dizer assim, o pedúnculo é a última parte. Ele nunca vai chegar a 100%, mas você deixando armazenado 3 dias, você tem uma fruta toda amarelada. E se você cortando, ela está toda
alaranjada. A comercialização da produção normalmente é feita por meio de cooperativas, intermediários, exportadores ou pelo próprio produtor, mediante entrega direta nas centrais de abastecimento. O principal mercado de frutos de boa qualidade são o mercado exportador. Você também tem o mercado nacional. Cada mercado exige um tipo de produto. Então o produtor, quando ele vai pensar em escala comercial, ele faz o quê? Ele faz em pequeno produtor. Nosso caso aqui é uma produção para suprir a renda familiar, uma produção alimentação. O que é sobrado é vendido nos supermercados, armazéns na cidade um pouco. Não é uma produção visada para exportação. Então por isso você tem que selecionar bem os frutos que são pequenos, você não tem comércio, é utilizado para alimentar porcos. No caso, selecionado, você só vende os frutos de pequena quantidade nas feiras ou nos supermercados da própria cidade. Toda cultura é viável, desde que você escolha bem o que você vai fazer, você tem um bom técnico, um agrônomo, um bom planejamento. Tudo hoje no Brasil, tudo para dar certo tem que ter profissionalismo. Se você não tiver profissionalismo em tudo que você faz, você não atinge, você tem que ter conhecimento. Hoje você ganha o quê? Na produção e na quantidade. Não adianta você ter um produto hoje, vou vender esse mamão por R$5. Não adianta, quem vai colocar o preço no seu produto é o mercado. E o mercado hoje, qual que é? Você tem que ter produto de ótima qualidade, em grande oferta e menor custo. O programa Gestão do Agronegócio, Cultura do Mamoeiro, está chegando ao fim e agradece a participação de todos que contribuíram para a sua produção. Um grande abraço e até a próxima terça-feira.